Comunicar com atenção. Não perca essa oportunidade. Não perca, não fique de fora. Vamos estar juntos nesse curso e nessa caminhada de muito conhecimento para que a gente possa avançar. E quem nos comunica se estrumbica, e quem se comunica errado se lasca pior do que o calado. R$ 297 é menos de R$ 2 do seu dia para um trabalho que eu fiz com muita dedicação. E eu te espero nas aulas com muito carinho, com muito amor, com muita atenção e sempre com muito respeito. E não adianta ficar com ninguém, não. Nós vamos avançar. E nós vamos ter uma oportunidade de crescer juntos de fato e de verdade. Olha aqui, meu querido, o advogado deixa a defesa de general preso em meio a notícias de delação. O general Mário Fernandes, que está preso, mudou a defesa dele. Estava um advogado e agora tem um outro advogado. Esse novo advogado disse que não tem nada de tratativas em relação à delação. Que, inclusive, o Mário Fernandes disse que realmente tinha a minuta do planejamento do punhal verde e amarelo. O advogado dele falou que realmente tinha, que realmente foi impresso ali no Planalto, no Palácio do Planalto da Presidência da República, e Bolsonaro estava presente. Só que eles não, ele disse, a defesa disse que não apresentou para Bolsonaro, que não fez nada, só imprimiu e depois jogou fora. Depois descartou. Eu expliquei já para vocês em relação à prova material. Você percebeu? Prova material não tem como você contraditá-la. É documental, é material, passou na perícia. A perícia fala: não, realmente esse documento veio, a assinatura é tal, a escrita é tal, a impressão digital é tal e tal e coisa. Então, são provas que não tem como você contraditá-las. Aí, o que que a defesa faz, então, André? Faz isso aqui, ó. Confirma. Confirma, só que aí vem a tese, aí vem a história, a narrativa. É essa a situação. As provas são tão robustas que a Polícia Federal conseguiu encontrar em relação à tentativa de golpe, que a defesa não tem como dizer que não existe aquela prova, que aquela prova é falsa, que não existe aquela situação. Não tem como. Aí o que que eles vão fazer então? Isso é estratégia de defesa. Eu não estou dizendo que ele está falando a verdade ou que ele está mentindo. Eu não sei. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas eu estou falando o que se faz diante de uma prova material. Diante de uma prova material, não tem como você negar ela. Não tem como você negar a existência e a realização daquele fato e ato. Aí o que que você faz? Cria uma narrativa em cima. Cria uma narrativa em cima para tentar justificar determinada situação. Agora, se a narrativa vai colar ou não, isso eu não sei. Se a narrativa é verdadeira ou não, isso eu também não sei. Segundo a Polícia Federal, teve um planejamento chamado Punhal Verde Amarelo, que a defesa do general confirma, e segundo a Polícia Federal, era um plano de execução de Lula, eleito presidente da República, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e também de Alexandre de Moraes, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para assassiná-los, para a garantia de um golpe de Estado exitoso. Inclusive, conforme os documentos alcançados pela Polícia Federal, tinha até geolocalização do grupo que ia, por exemplo, assassinar Alexandre de Moraes, em que, por duas oportunidades, no mês de dezembro de 2022, eles cercaram Alexandre de Moraes. Um momento na casa dele, num outro momento num restaurante. A narrativa vai ter que ser melhor, então. Então, tinha o plano, realmente tinha um plano, punhal verde e amarelo, segundo a defesa, só que ele não foi executado, não foi feito nada disso, daí ele foi jogado fora e ele nem apresentado para Bolsonaro foi. E a geolocalização próximo de Alexandre de Moraes? Em 2 dias diferentes. Do grupo, inclusive desse grupo que está preso. Como é que é isso? Coincidência? Ah, não, não, não. A gente só seguiu Alexandre de Moraes, a gente cercou Alexandre de Moraes, conversou em executar toda a situação, mas a gente não fez nada.
A gente não fez nada. A gente foi, pegou a arma, planejou, conspirou, espionou, fez tudo, tudo, mas a gente não fez nada. Segundo a Polícia Federal, fez. E só não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade do grupo criminoso golpista, segundo a Polícia Federal. Significa dizer o quê? Crime tentado. Não realizou o fato criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente, se não tinha consumado o fato, segundo a Polícia Federal. Então a narrativa vai ter que ser mais robusta. Porque pelo relatório da Polícia Federal, tem tudo. Geolocalização, rastreamento, tem tudo. A partir dos celulares e das conversas de WhatsApp. O WhatsApp não, desculpa. Não é o WhatsApp. Conversa de um tal de um sistema Signal, que eles usaram exatamente para tentar burlar qualquer tipo de interceptação. Mas que a polícia encontrou os diálogos. Então, meu querido, é essa configuração aqui. Mas vamos ver, é direito dele se defender e usar de todos os instrumentos que tiver à sua disposição para a sua ampla defesa. Isso faz parte, faz parte. Agora, se vai colar ou não, as provas dirão. Porque narrativa vão ser apresentadas várias. Cada defesa apresenta a sua narrativa, que tem que estar em consonância com as provas carreadas nos autos da investigação pela Polícia Federal. Segundo a harmonia e a consonância das provas, tudo leva a crer que eles iam tentar um triplo assassinato e uma tentativa de golpe. Tanto que documento material também foi encontrado do grupo que governaria o país durante um período de gerenciamento de crise. Também é um documento que não tem como negar. O que eles vão falar? O plano, punhal verde e amarelo, matar os três. Segundo plano, um governo de gerenciamento de crise estabelecido, documento, tudo documento que eu estou falando. Qual que será a justificativa? Não tem justificativa. Vai ter narrativa, que não vai bater com as provas. E o que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo. Por quê? Nós estávamos pagando essa conta. O tempo todo nós pagamos a conta. No salário do general, do salário do tenente, do salário do major, do salário do coronel, do salário do presidente à época, do salário do ministro, do salário do secretário, do salário de todo mundo. Para quê? Para estar conspirando contra a democracia? Para estar ali, ó, fazendo planejamento de triplo assassinato de autoridades? Tudo por quê? Porque perderam as eleições. Tudo porque não aceitaram o resultado das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral, leia-se, da democracia. Democracia desse jeito. Democracia, uma hora você ganha, outra hora você perde, e tá tudo bem. Por isso que o poder ele é temporário. De 4 em 4 anos tem eleição. Mas não, Lula não sobe a rampa. Estava lá escrito, lá na agendinha do general Heleno, Lula não sobe a rampa. E de várias outras conversas entre eles, subiu. E vocês que vão descer para Papuda daqui a pouco. E que a justiça seja feita. Em falar nisso, olha aqui, meu querido. Olha esse general aqui. Esse é o general Sturperton. Trem assim. Esse general, ele, em 2022, ele se reuniu várias vezes com Alexandre de Moraes. E nessas provas que a Polícia Federal encontrou, estava lá que esse general, segundo as pessoas que estão sendo investigadas pela tentativa de golpe, os militares, eles diziam nas conversas de WhatsApp deles que esse general aqui era informante de Alexandre de Moraes. E esse general era comandante de uma parte grande de homens do exército aqui, do comando de exército no Brasil. O general aqui, Stupif. E tinha conversa lá que ele era melancia, que ele era traidor, que ele era isso, que ele não era aquilo, que ele direto se encontrava com Alexandre de Moraes e passava informações dos bastidores do que estava ali conspirando, tramando e tudo, e que ele era informante de Alexandre de Moraes.
Aí você fala assim, André, mas ele era informante ou ele não era informante? Você já viu menina aprontando? Quando menina apronta, a primeira coisa que ele faz isso aqui, ó. Esconde a mão, não é? E ele se entrega, não é? Pois é. É o que já fazia o pânico e o medo desse povo. Por quê? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que estava ali fazendo um planejamento de conspiração e de tentativa de golpe de Estado. Eles sabiam que eles estavam aprontando nos bastidores, com reuniões, com planejamento de assassinato, com planejamento de prisão de Alexandre de Moraes, com planejamento de prisão de presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, de prisão de Gilmar Mendes, que também estava lá. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Ui! Aí, meu querido, quando a pessoa deve, até a sombra assusta. Esse general aqui, ele se manifestou, ele estava calado. Eu não tinha mostrado ele aqui antes porque eu queria saber o que ele tinha a dizer. Porque lá no relatório da Polícia Federal, eles falam isso nas conversas lá deles lá, dos militares golpistas, segundo a Polícia Federal. Que esse aqui era um general de um alto comando X9, informante de Alexandre de Moraes. Aí ele se manifestou. Vamos ler aqui o que ele falou? E eu vou te explicar mais um pouco o que ele falou também. Deixa eu botar grande aqui para a gente ver melhor, né? Tudo que fiz foi com o conhecimento do alto comando do Exército, alinhado com o então comandante general Freire Gomes. Existia uma lealdade muito forte no alto comando. Iniciou. Naquela época, Stuffer era chefe do Estado-Maior do Exército e um dos mais antigos generais da ativa. Esse aqui, Sturt, que eles falavam entre eles, os golpistas, que ele era informante de Alexandre de Moraes. Aí, isso aqui está no Metrópolis. Aí ele seguiu falando. Aí ele falou que tudo que ele fazia alinhado com a. Isso aqui são as conversas deles falando que ele era X9, que ele era não sei o quê, e ele era informante de Alexandre de Moraes. Aí ele explicou que, como ele era do alto comando, ele tinha que se comunicar sempre com Alexandre de Moraes, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o Exército, ele é escalado todos os anos que tem eleição, o Exército é escalado para fazer a segurança das urnas e fazer a segurança também, em conjunto com a Polícia Militar, de todo o pleito eleitoral. E ele disse que se reunia, sim, quase toda semana com Alexandre de Moraes para as tratativas de como ia ser a segurança na cidade X, como ia ser a segurança na cidade Y, quantos homens, toda a logística. Era ele que tratava em conjunto ali, especialmente com o presidente Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que ele falou. Agora, a nota que ele soltou, o general aqui, no início foi bem interessante. Ele falou que fazia tudo em concordância ali, em anuência, de acordo com o alto comando do Exército. E que existia um espírito, uma ação de lealdade muito grande para com o comandante à época, que era Freire Gomes. Freire Gomes foi aquele que, em nenhuma das reuniões golpistas que ele foi chamado, ele virou para Bolsonaro e falou: separa com essa conversa, senão eu vou ter que te dar ordem de prisão. A conversa era o quê? Golpe de Estado com o comandante do Exército. Então, meu querido, eu não duvido que realmente houve tratativas para a proteção da democracia, do pleito eleitoral e do sistema eleitoral. Por que eu não duvido? Porque senão poderia ter ocorrido. Além disso, o alto comando do Exército, que tinha como comandante Freire Gomes, hoje é testemunha. E vai ser testemunha de acusação dentro desse processo, Freire Gomes.
porque ele foi um dos poucos ali, e não obstante poucos, mas ele tinha uma representatividade muito grande, porque era comandante de todo o exército, Freire Gomes, que simplesmente disse não para Bolsonaro. Enquanto isso, outros generais estavam dizendo sim para Bolsonaro. Tanto que dos 37 que foram indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, 6 são generais. E no total de 25 militares das Forças Armadas. Então, assim, não houve uma tentativa de golpe. Aliás, tentativa de golpe houve. Não houve a consumação por circunstâncias alheias à vontade dos golpistas, senão eles teriam, sim, consumado o ato. E um dos motivos pelos quais acredito que não houve a consumação foi porque Bolsonaro fugiu e deixou na mão todo o esquema que estava organizado segundo as provas da Polícia Federal. E eles tiveram que decidir: vamos para as ruas sem assinatura do presidente ou não? Concomitantemente a tudo isso, tinha que realizar o plano punhal verde e amarelo do triplo assassinato, para então estabelecer o governo de gerenciamento de crise, cujos comandantes principais é um grupo grande de militares e outros que não são militares, era exatamente o general Braga Neto e o general Heleno. E aqui está a grande tese de defesa que Bolsonaro vai usar. Ele vai tentar tirar o dele da reta, dizendo que os beneficiados seriam generais e não ele. Que ele, coitado, não sabia de nada. Tanto que estava até nos Estados Unidos e não sabia de nada. A defesa de Bolsonaro, pelo que falou na entrevista da Globo News, vai entregar os generais de bandeja. Só que tem um porém. Talvez seja tarde demais. Porque um tenente-coronel já abriu o bico. Mauro Cid. Não sem razão, a delação de Mauro Cid ainda está sob sigilo. Bolsonaro não sabe o que Mauro Cid disse, o que Mauro Cid falou. Ninguém sabe. Aliás, a Polícia Federal sabe. Será que é por isso que a Polícia Federal já afirmou nesse relatório primeiro, de quase 900 páginas, que Bolsonaro tinha conhecimento de tudo, tinha pleno domínio do fato, planejou e deu total anuência para a execução dos planejamentos? Porque eu vou repetir, eu não sei o que está na delação de Mauro Cid, mas a Polícia Federal sabe. É a única parte que ainda está sob sigilo. Inclusive, hoje, vai depor novamente Mauro Cid. Mauro Cid foi intimado pelo delegado Fábio Schor, o delegado que é atacado de dia e de noite pela extrema-direita. O delegado que é difamado e injuriado de dia e de noite nas sessões do Congresso Nacional por deputados e senadores, tipo Van Hatten, tipo Eduardo Bolsonaro, tipo Cabo Gilberto, deputado, tipo senador Marcos Duval. E detalhe, na live das 8h30, eu falei para vocês que Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, que foi afrontado por Van Hatten, o deputado federal, ontem na Comissão ali de Segurança Pública da Câmara de Deputados Federais, disse que ia agir tecnicamente e que a polícia não age sob emoção e que a resposta seria dada. Pois é, ele será indiciado novamente pela Polícia Federal. Van Hatten já foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de calúnia e injúria.
bem como o deputado federal Cabo Gilberto, também foi indiciado. Aí o Van Hatten entrou em crise, dizendo que ele tem imunidade parlamentar. E as injúrias e calúnias, difamações que ele perpetrara contra o delegado foi da tribuna da Câmara de Deputados Federais. E que da tribuna da Câmara de Deputados Federais, ele não pode ser responsabilizado, porque, segundo o artigo 53, ele tem ampla liberdade na manifestação do seu pensamento no que tange a opiniões, palavras e votos. Verdade. Lá no artigo 53 está escrito isso. Só que essa imunidade parlamentar, ela é relativa, ela não é absoluta. Ela não é escudo para o cometimento de crimes por nenhum deputado e por nenhum senador. Diante desse contexto, o que ocorre? A polícia já comunicou que Van Hatten será indiciado novamente. Dessa vez, ele cometeu o crime de calúnia, injúria e difamação contra o diretor-geral da Polícia Federal, porque ele disse lá na comissão que o diretor estava cometendo crime de prevaricação. O que é isso, Andréia? É quando você, enquanto servidor público, você tem que fazer algo de ofício dentro da sua função pública e você deixa de fazer por algum motivo. Aí você está prevaricando. Van Hatten, falou que Andrei Rodrigues estava prevaricando, porque ele estava vendo delegados da Polícia Federal fazerem coisas ilícitas e ele não estava fazendo nada. As coisas ilícitas é indiciar deputado e senador que abusa da sua liberdade de expressão. Coisa ilícita é indiciar Bolsonaro por crime de ladroagem de joias, que foi isso que o delegado Fábio Chor já fizera. Ele indiciou Bolsonaro pelo crime de ladroagem de joias, que é o crime de peculato, pelo crime de lavagem de dinheiro e pelo crime de organização criminosa. A partir disso, começou a ser atacado de tudo quanto é jeito. Aí, ontem, Van Hatten falou que o diretor-geral da Polícia Federal estava prevaricando diante dessa situação. Van Hatten agora vai ter que provar que o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, estava prevaricando. Vai ter que provar. Se ele não provar, ele vai responder pelo crime de injúria, calúnia, a depender da calúnia e difamação, e a depender da situação, até mesmo, né? Toda situação, crimes contra a honra. Injúria, difamação e até mesmo calúnia. Entendeu, meu querido? Assim, cara, a liberdade de expressão eu tenho, você tem. Se a gente abusar dessa liberdade, a gente pode ser responsabilizado na medida do nosso abuso. Da mesma forma, deputados e senadores, não obstante eles tenham ampla liberdade na manifestação do seu pensamento, no que tange a palavras, opiniões e votos, isso não é uma imunidade absoluta, plena, em todos os casos. Se você abusa dessa prerrogativa que você tem que ser responsabilizado por isso. Porque essa imunidade parlamentar estabelecida na Constituição Federal, ela tem um objetivo. O objetivo é a realização plena da atividade parlamentar e não para o cometimento de crimes. Esse escudo, essa liberdade, essa imunidade existe para que o parlamentar possa exercer a sua atividade com ampla liberdade para a consecução dos objetivos do munus público, da atividade pública, do interesse público e não para o cometimento de crimes, dizendo que uma pessoa é criminosa, dizendo que uma pessoa é bandida, dizendo que uma pessoa é cadelinha de Alexandre de Moraes, dizendo que a pessoa está agindo com abuso, sem apresentar provas, sem nada. Aí não pode, aí é abuso. Então, a polícia já mandou o recado. Van Hatten vai ser indiciado por Andrei Rodrigues, por outras situações de abuso na sua liberdade de expressão, por atos contra o diretor-geral da Polícia Federal. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu falei aqui para vocês, eu comentei com vocês aqui. O que eu falava para vocês? Hoje eles atacam Alexandre de Moraes. Amanhã eles vão começar a atacar a Polícia Federal. Depois da manhã,
Daqui a pouco, eles vão começar a atacar o PGR, o Procurador-Geral da República. Todo mundo está errado. Supremo Tribunal Federal está errado. Alexandre de Moraes está errado. A Polícia Federal agora está errada. Daqui a pouco o PGR, a PGR está errada. Todo mundo vai estar errado. E eles, os pobres coitados lascados, perseguidos pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes. Se nós estivéssemos numa ditadura, todos eles já estariam no pau de arara. Ditadura era o que eles queriam implantar no nosso país e não conseguiram. Eles queriam estabelecer uma autocracia de fascistas da extrema-direita. Tudo por quê, André? Patriotismo? Não, não, não. Mamata, toma lá da cá, bufunfa, cargo. Barra de ouro para lá, para cá, para cá, para lá. Só que se lascaram. E esse é o desespero deles. Esse é o desespero. Tem muita prova. Prova em que eles vão ter que criar narrativas em cima dessas provas. Porque não dá nem para pegar a prova e fazer isso aqui, ó. Ah, essa prova não vale nada. Não dá nem para fazer isso. Eles vão ter que pegar a prova e criar uma narrativa e uma historinha em cima da prova para ver se engana alguém. Essa é a situação. Agora, tudo isso foi para onde? Para o Procurador-Geral da República, menos a delação de Mauro Cid, que ainda está sob diligência. Alexandre de Moraes, na sua determinação de quebra de sigilo e de envio das quase 900 páginas para Paulo Gonet, disse claramente que a parte da delação de Mauro Cid ainda está sob sigilo porque está sob diligência. A Polícia Federal ainda está investigando fatos e atos revelados por Mauro Cid. E hoje à tarde vai se encontrar com o delegado Fábio Schor, o que é atacado de dia e de noite pelos bolsonaristas, que ele intimou ali Mauro Cid. Para quê, André? Muito possivelmente para colocá-lo diante de fatos e provas que a polícia tenha descoberto. Para perguntar para ele, isso aqui, o que você tem a dizer sobre isso aqui que a gente encontrou? Você sabia disso aqui? Isso aqui, ó, tá aqui, ó, sua fala aqui, ó, tá o seu áudio aqui. Como é que foi isso? Explica pra gente. E eu acredito, meu querido, que haverá novos indiciamentos. Eu acredito que outras pessoas devam ser também indiciadas pela Polícia Federal por tentativa de golpe, dentro de estruturas de poder, quiçá deputados e senadores. E talvez Mauro Cid seja essa conexão ainda com essa parte que está sendo investigada. E hoje ele vai prestar depoimento. André, pode sair preso de lá? Pode. Pode sair preso de lá. Se começar aquela conversa fiada de tentar passar o mel no bigode do gato, meu querido, Polícia Federal já está por aqui com tudo isso. Está sendo atacada de dia e de noite, já estão por aqui. Essa estratégia de ataque à Polícia Federal vai ser um grande tiro no pé. Porque, não obstante o Supremo Tribunal Federal ele tenha uma posição mais inerte, porque o Judiciário ele tem uma posição mais inerte, mais parada. Ele tem que ser provocado, uma série de situações. Menos a Justiça Eleitoral, que eu já expliquei para vocês que a Justiça Eleitoral tem algumas especificidades diferentes das outras justiças. Mas o Supremo Tribunal Federal, em regra, ele é inerte, ele é parado, ele tem que ser provocado, senão ele fica quieto. Polícia Federal, não. Polícia Federal, não. Por isso que eu digo e repito, essa estratégia de tentar descredibilizar o trabalho da Polícia Federal, colocando em xeque o trabalho de delegados, de agentes investigadores da Polícia Federal, será um grande tiro no pé dessa horda bolsonarista extremista. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E quando o PGR começar a adotar as medidas necessárias, que medidas são essas, André? Ele pode pedir mais diligência, ele pode pedir outras buscas e apreensões, ele pode pedir prisões, ele pode pedir bloqueios de bens, ele pode pedir uma série de coisas. Como ele também pode diretamente já fazer a denúncia, oferecer a denúncia, Supremo Tribunal Federal receber e começar o processo criminal em si.
Quando o PGR começar a agir nesse sentido, pode preparar, que vai ser ataque de tudo quanto é lugar. Você sabe, Alexandre de Moraes, que hoje anda com 5 seguranças? Paulo Gonet vai ter que colocar segurança armada com ele também. Por que você fala isso, Andréia? Porque esse povo é perigoso. Esse povo estava planejando o assassinato de um presidente eleito, de um presidente do TSE, ministro do Supremo. Aí Paulo Gonet vai sentir em pele parte do que Alexandre de Moraes sente todos os dias. E ele vai perceber o quanto esse povo é perigoso e estão soltos. Porque os que estão presos, condenados, 310 já foram condenados em relação ao 8 de janeiro. Desses, 229 pegaram penas que variam até 17 anos de cadeia. Mas os bagrizão, os peixão, segundo a fala, né, de Mauro Cid, estão soltos. Tem 5 presos preventivamente. Um general, 3 coronel do Exército e um policial federal. Mas a cúpula e a cabeça e os principais estão soltos. E vou repetir, são perigosos. E eu espero que Paulo Gonet possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível e que ele já tome as medidas cabíveis necessárias. Porque o próximo a ser atacado nessa sanha de violência da extrema-direita, Supremo, Polícia Federal, está chegando a hora do Paulo Gonet. Porque é essa estratégia que eles sempre usaram de intimidação, de ameaça, de calúnias, de difamação, de incitação das pessoas ao crime contra as entidades democráticas. Daqui a pouco não vai mais colar essa peça de narrativa factoide de que o grande inimigo é Alexandre de Moraes. Agora já virou delegado, que é inimigo, agora já virou polícia, já virou tudo, daqui a pouco PGR, daqui a pouco não tem como eles mais se fazerem de perseguidos por uma persona não grata comunista, como eles dizem, esquerdista de Alexandre de Moraes. Pra você entender o nível de fanatismo e de periculosidade desse povo. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Toca no like, bota, bota, bota. Queremos justiça. Só isso. Justiça. Olha essa situação aqui, ó. Polícia Federal apreende contrato de 900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. Polícia Federal encontrou esse contrato lá na sede do PL. E nesse contrato estava estabelecendo que Bolsonaro faria uma reforma na casa de Angra dos Reis, que ele tem uma casa lá em Angra dos Reis. Gente, mas para pensar. Uma reforma de 900 mil reais? Uma reforma de quase R$1 milhão? Que reforma que foi essa? Que reforma que foi essa, pelo amor de Deus? Aí ele colocou que essa casa vale menos de 100 mil reais. Obviamente que não vale menos de 100 mil reais. Essa casa deve valer uns 2 milhões de reais, na beira da praia ali, tudo tal. Aí a Polícia Federal encontrou esse contrato de reforma da casa de 900 mil reais, que ele fez em 2022, antes de sair da eleição, antes de sair da presidência da República. A eleição ele perdeu, logicamente. Será que teve maracutaia? Aí isso tá nas redes sociais, tá em tudo quanto é lugar. Aí ele já se manifestou. Ele disse que pagou os 900 mil. Ele falou que pagou em Pix. 900 mil em Pix? Deve ser os Pix, né, que ele recebeu, 17 milhões? Foi. Vamos ver aqui. Saiu agora a manifestação dele falando que ele pagou e pagou em Pix. Eu sei de uma coisa. Parece um orelha de porco isso, né? Não sei, né? Vamos ver. Tá aqui, ó. Tá bem aqui. Bolsonaro diz que pagou em Pix 900 mil para a reforma da Casa de Angra dos Reis.
Foi tudo declarado no imposto de renda. Polícia Federal encontrou contrato de obra de melhoria na residência do ex-presidente durante uma operação de busca e apreensão. Eu não sei. Eu sei o seguinte, que a Polícia Federal está investigando isso. Se ele fez tudo certinho, se pagou com o dinheiro dele a reforma, não tem problema. Agora, o que ele não pode fazer é usar dinheiro público para isso. Aí ele não pode. E, logicamente, que a Polícia Federal está investigando se o dinheiro tem ou teve uma origem lícita, que não seja os cofres públicos. Entendeu? Não sei. Para quem recebeu, quanto que ele recebeu os milhões, 17 milhões de Pix? Se ele recebeu 17 milhões de Pix, pagar 900 mil é bobagem, não é? Mas eu sei que isso também está sendo objeto de investigação e um monte de gente está falando sobre isso. Será? Será que teve maracutaia? Agora eu fico assim abismada, né? Esse povo que Bolsonaro não foi rico, nunca foi rico na vida dele. E de repente hoje é rico, né? De onde veio tanto dinheiro? Aquela investigação, você lembra? Que saiu, que eles compraram, tinha 109 imóveis, mais de 51 foi compra com dinheiro vivo. O Flávio Bolsonaro mesmo conseguiu um financiamento que só filho de presidente para conseguir, né? Um financiamento de 6 milhões, ganhando o que ele ganha. E para casa ali em Brasília, que ele comprou, uma mansão, né? E ele já quitou. Era vários anos para pagar a casa, o financiamento, ele já quitou o financiamento. Então é muito dinheiro que esse povo arruma, né? Será que eles têm um pé de dinheiro? Não sei, eu sei de uma coisa, meu querido. Eu quero saber. Porque eu sempre falo para vocês, nós estamos pagando a conta. E a gente paga a conta é para efetivação e realização do interesse público e do Estado pujante com justiça social e tal e coisa. E não para sem vergonhice e safadeza de corrupção, de peculato e tal e coisa. Entendeu? Então que haja investigação, se não tiver nada, beleza. Se tiver, pau cacete dele. Toca, toca, toca e bota, bota, bota. Eu acho é pouco, meu lindo, minha linda. Bota, 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 CNX, queremos justiça, somos resistência. Toca, toca, toca no like, meu lindo e minha linda. Toca no like, pelo amor de Deus. Toca, 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 toca. Já tocou? Toca de novo. Não, toca de novo não. Bota, bota, bota. É sem anistia. Tiver um regadinho chorando na live, fala pra ele se lascar e para de encher o saco. Ó, entendeu? Que aqui é sem anistia. Bota aí, sem anistia para ele entender. E é justiça que a gente quer. Aqui não, jacaré, aqui não. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vá se lascar. Querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.